Tá? Então é como eu estava falando dessa questão 9, pessoal. Essa questão 9, né, você tinha que olhar para o desenho, lá para o esboço e calcular apenas... Então, na verdade, o que você ia fazer aqui? Você ia isolar nessa expressão o y, né, porque é em torno do eixo x que a gente está rotacionando, e você obter a expressão da função. A integração ia ser... A maioria integrou com intervalo de 1 a 3, né? Então vai ser π vezes, porque você está rotacionando em torno do eixo x, vai ser π vezes a integral de 1 a 3, né, da função, da expressão que você vai obter aqui, ao quadrado. Então não era 2π, porque se você botar 2π, você vai calcular duas vezes o volume que lhe interessa. Né? Porque nesse caso não é como área, porque, por exemplo, se fosse a área, aí você calcularia a área só da parte que está acima, por exemplo, que está abaixo, e multiplicaria por 2 para ter, por conta da simetria, né, a área da outra região, que seria a mesma, da outra parte. Que inclusive foi o que eu disse, eu nem fui muito rigoroso nesse esboço, porque se eu fosse ser rigoroso, eu ia querer saber também, realmente é verdade que a região que está acima do eixo X e a que está abaixo em cada laço são simétricas, né? Porque tem isso também, teria que a priori mostrar que isso acontece. Mas, como eu disse, eu não fui muito rigoroso nessa questão. Mas aí tem que ter em mente que, como é volume, você vai rotacionar. Se eu rotacionar a parte que está acima do eixo X ou a que está abaixo, ela vai gerar o mesmo sólido que eu obteria se eu girasse todo o laço. Então, na verdade, quando eu giro ou a parte que está acima ou que está abaixo, quer seja do laço que está do lado direito do eixo X ou do lado esquerdo, né, do eixo Y, desculpa, ou do lado esquerdo, o volume que eu vou obter ele vai ser o mesmo, certo? Que é o volume que a gente deseja encontrar. Tá? Então, quem calculou dizendo que dava duas vezes, eu retirei pontuação porque não é duas vezes, é só o volume mesmo que você calcula, aquela integral que você vai calcular, ele vai dar o volume realmente que a gente quer encontrar, certo? Então, basicamente foi isso, tá? A correção foi feita em cima dessa questão, tá bom? Bom, aí a questão do paraboloide, né? Esse do paraboloide de revolução, que é obtido quando você gira a parábola y² igual a 4px em torno do eixo x, né? Aí pede para calcular o volume limitado por esse paraboloide de revolução e um plano perpendicular a seu eixo, se o plano estiver a 10 centímetros do vértice e se a seção plana de intersecção com um círculo com raio de 6. Quer dizer, você tem o paraboloide lá, né? E quando você pega um plano que é perpendicular ao eixo dele, que é o eixo X, né? E você intercepta, a interseção desse plano com o paraboloide vai dar um círculo, né? Dá uma circunferência. Aí ele está dizendo que quando você intercepta esse plano, pegando ele a 10 centímetros de distância do vértice do nosso paraboloide, que nesse caso o vértice ele vai estar na origem, né? Tá? E aí, quando o plano está a 10 centímetros do vértice, essa seção cônica essa seção plana de interseção, que é um círculo, tem 6 centímetros de raio, tá? Ou seja, se o plano está a 10 centímetros, em termos de coordenada, ele em particular passa pela abscissa 10. E aí, esse círculo que você obtém, se você for olhar quando a interseção, lá na parte superior do paraboloide, né, esse ponto de interseção que dá a ordenada que dá justamente o valor do raio, esse ponto aí é justamente o ponto 10, 6, ou seja, quando o x vale 10, o nosso y vale 6. Isso aqui em particular está dizendo isso para a gente, tá? Então, nesse caso aqui do paraboloide, era bem simples, porque você já tem a função, essencialmente o que você precisava era calcular o valor desse P. O valor do P você ia obter justamente por essa informação aqui, ó, que você tinha um plano que interceptava 10 centímetros do vértice, esse paraboloide, e a seção plana de interseção era um círculo de raio 6 centímetros. Você ia substituir aqui, no caso, o x por 10, né, e o y por 6, aí você ia encontrar o valor do P. Tá? Porque senão, você não fizesse isso, a resposta do volume ia ficar em função desse P. Mas a gente quer saber o volume realmente, né? O volume, se não fosse dada essa informação aqui, né? Até porque teria que ser dada essa informação, porque se a gente for olhar para o paraboloide,
né, ele não é limitado nesse sentido aqui. À medida que o x vai crescendo, esse nosso sólido ele também vai aumentando, né? Então, para a gente poder calcular como a gente tem que ter uma região fechada, a gente justamente limita, né? Esse 10 aqui também é para limitar até onde a gente vai calcular o volume, para limitar a região, para a gente poder calcular o volume, né, do sólido obtido pela rotação da região em questão. Tá? Então o 10 também ele serve para achar o 10 e esse 6, né, porque é a informação sobre a interseção do plano com a seção planar, que é a seção plana de interseção, ele vai permitir que a gente encontre o P, e também esse 10 ele dá justamente o limite de integração, porque o limite vai ser quem? Do 10, a gente vai gerar em torno do eixo x, então o limite é em x de integração, vai ser de 0, desculpa, até quanto? 10. Se no lugar do 10 fosse outro valor, esse plano tivesse a 8, seria de 0 a 8, de 12 0 a 12. Só que, obviamente, quando você muda essa distância em centímetro do plano em relação à origem, é claro que vai mudar o raio desse círculo também. Então, ia mudar o valor do P consequentemente. Tá? Então, quem calculou e não lembrou de calcular o P, eu tirei uma parte da pontuação porque isso tinha que ser feito. Porque a gente quer de fato o volume, que é possível encontrar por conta dessa informação. Certo? Então é isso. Mas a questão era simples porque no caso você já tem a função, então era basicamente só montar a integral e observar essa questão de calcular o valor do P. Tá? É uma integral simples de calcular, porque essencialmente é uma função com potência, tá? Então nesse caso era simples. Se ficar a raiz quadrada de x, raiz de 4px, que é como é elevado ao quadrado, vai ficar o próprio 4px, tá? Então era bem simples de resolver, tinha que prestar atenção nesse detalhe. Bom, e por último, pessoal, essa questão 11 também era ela simples, porque na verdade aqui nessa questão 11 pede para você, ele quer que você encontre um valor de C, né? De modo que quando a gente rotaciona em torno do eixo x da região limitada por essa curva aqui, pelo eixo x, pelo eixo y e pela reta x igual a C, né? Esse C positivo, aí diz que vai ser gerado um sólido, né, de revolução. Pergunta para que valor de C o volume será de 12 pi unidades cúbicas, certo? Então nessa questão aí, você ia montar a integral, né? O volume ia ser, como você está girando em torno do eixo x, essa função aqui, né? Você vai ter a integral, vai ser π vezes a integral de quanto? De 0, como é limitado pelo eixo y e pela reta x igual a c, a limitação em x aí vai ser de 0 até c. E a função é que a função é essa. A raiz quadrada de 2x mais 4 elevado ao quadrado. Aí você ia pegar essa integral e igualar a 12π. Então no final vai ficar lá, quando você resolver, né? Vai ficar uma coisa dependendo desse c, vai dar uma equação do segundo grau, o fato de encontrar o c que a gente deseja vai ser transferido para o problema de encontrar as raízes de uma determinada equação de segundo grau, que vai ser obtido quando você resolver a integral, né? Igualando a esse valor de 12π. Aí você vai ter que o C vai ter dois valores, C igual a 2 e C igual a menos 6. Aí você vai ter que dizer que como C é positivo, tem que ser 2. Tá? Então essa questão também era bem simples. Né? Eu acredito que o que aconteceu aqui de problema é que teve gente que errou na hora de integrar, de montar a integral, mas no mais a questão era simples. Tá? Lembrando, pessoal, que em todas essas questões, de novo, quando teve algum problema de sinal, de um número, se fosse no integral indefinido, eu tirei só 1/10. Mas se era problema de resolver uma integral definida, por exemplo, nesse caso aqui do cálculo de volume, se você errar o resultado, se o resultado não der o resultado que é para ser, eu já tiro pelo menos metade da questão. Se a solução da integral indefinida estiver correta, então ainda considero alguma coisa, senão não considero nada. Tá? Pronto, então era isso que eu tinha para comentar sobre a prova, certo? Se alguém tiver alguma coisa para perguntar especificamente sobre uma solução que mandou, pode fazer a pergunta lá pelo grupo, tá bom? Então era isso que eu tinha para comentar. Beleza? Então até a próxima.